o Senhor imundido de louvor, a cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. O Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Graça e paz a todos. Tenham todos uma ótima noite. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma passagem que fica no livro do Dr. Lucas, o médico amado. Lucas, capítulo de número 1 e versículo de número... Vamos ler todo o capítulo a partir do versículo 1, para nós podermos entender o texto ao qual nós queremos chegar. E o tema dessa noite é o Deus que ouve oração. Muitas vezes você já recorreu a muitos recursos e você esqueceu que o nosso Deus é o Deus que ele ouve. O nosso Deus é o Deus que responde. A palavra de Deus diz no versículo 1 do primeiro capítulo de Lucas: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde os princípios foram deles testemunhas, oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo,
uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruídos. Aí vem a história que nós queremos entrar nessa noite, que fica no versículo 5, Zacarias e Isabel. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Versículo 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se, apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Então, quando nós olhamos esta passagem, nós estamos falando aqui de um casal. Esse casal não era um casal que vivia de qualquer maneira. Esse casal era um casal irrepreensível. Não era um casal que dava mau testemunho ou que servia a Deus de qualquer maneira. Mas a Bíblia vai relatar que eles eram irrepreensíveis. Eram pessoas que tanto na vida espiritual quanto na vida material, no seu dia a dia, eram pessoas que você procurava algo, sabe? Vamos trazer para os dias de hoje, por exemplo. Era aquela pessoa que pagava suas contas em dia, era aquela pessoa que não falava mal de ninguém, era aquela pessoa que você procurava. As pessoas procuravam algo errado naquela pessoa e não achava, porque eles eram irrepreensíveis, né? E serviam ao Senhor, né? Zacarias era sacerdote, homem de Deus, e nós sabemos que nessa cultura, nessa época havia um problema quando a mulher não poderia dar filhos ao homem, ou seja, a mulher era estéril, que era o caso de Isabel, né? A mulher era feita para procriação, para dar filhos ao homem, né? Se a mulher desse uma filha ao homem, ou seja, nascesse uma menina, já era meio complicado. Agora, se a mulher ela não pudesse dar filho de sexo algum, tanto menina ou menino, para o marido, então era um problema ainda maior. Aquela mulher, ela era tida como amaldiçoada. Agora você imagina Zacarias quando passava na rua. Quando Zacarias passava na rua, talvez ali no templo, por ser sacerdote, ele era bem tratado, era até respeitado. Mas quando virava as costas, alguém caçoava de Zacarias, alguém dizia: aquele ali é o marido daquela mulher. Talvez ninguém chamava Isabel pelo nome, mas as pessoas chamavam Isabel pelo problema que ela tinha. Alguém dizia: ali vai Zacarias, ou seja, ali vai aquele homem que tem a mulher amaldiçoada, um homem de Deus. E quando nós aplicamos esta palavra, nós vemos que talvez você é aquela pessoa que serve a Deus e você está passando um problema na tua vida também. E quando você passa na rua, ninguém diz: ali vai um homem de Deus, a mulher de Deus. Não. Quando talvez você passa na rua, as pessoas elas até sabem que você é um homem de Deus, mas você é lembrado pelo problema que você está passando. Quando você passa na rua, alguém não chama você pelo nome ou comenta: olha, tá vendo aquele ali é um homem de Deus que está passando. Não, mas alguém vai falar: aquele ali é um homem que tem aquele problema, que tem problema na família, que está passando isso, passando aquilo. Então essa era a vida de Zacarias e Isabel. Mas eles eram alguém que eram justos, eles serviam a Deus de coração, eles serviam a Deus com a alma. E Zacarias era alguém que, mesmo tendo a esposa, sendo estéril, ele continuou com a mesma esposa, ele continuou sendo sacerdote, ele não largou a obra de Deus de lado. E muitas vezes nós queremos desistir de fazer a obra de Deus por causa do nosso problema. Mas Zacarias não, Zacarias continuou fazendo a obra de Deus, continuou queimando incenso, continuou fazendo a obra no templo.
E quando ele chega no templo, o povo está ali do lado de fora, orando, e ele está ali no altar do incenso, queimando incenso, ou seja, oferecendo algo para Deus em agradecimento, queimando incenso, Ele está ali fazendo uma oferta para Deus, e o povo estava do lado de fora orando, e ele estava do lado de dentro. Então, o que eu quero falar para você? A pessoa que ela chega na igreja, ela fica do lado de fora, ela não sente nada, ela não sabe, ela fala que o culto foi fria, ela fala que a palavra não falou com ela. Se houve alguém, se não houve profecia na igreja, se não foi algum profeta na igreja, aquela pessoa fala que não gostou do culto, Ela está do lado de fora, como aquela multidão, mas Zacarias estava do lado de dentro, e isso faz a diferença na vida de um homem de Deus. Quando um homem de Deus, ele não tem uma vida do lado de fora, O povo estava do lado de fora orando, mas ele estava do lado de dentro, no altar do incenso. Quando você tem uma vida mais profunda com Deus, quando você não quer ficar só na porta, mas você quer entrar no santuário, quando você quer queimar incenso, quando você quer adorar ao Senhor, quando você vai para o culto, e você não interessa quem vai pregar, quem vai louvar, mas você vai para adorar o Senhor, você vai, mesmo passando por problema, você entra no culto, você não fica para o lado de fora. Você está passando problema sim, mas quando você está no culto, você esquece aquele problema e você adora o nome do Senhor, você queima incenso. Você não fica para o lado de fora, você fica para o lado de dentro, diante do altar do Senhor. Então quando você entra no culto, quando desde o primeiro hino você glorifica a Deus, você presta atenção naquele hino, você toma posse daquelas palavras, não interessa se a irmã desafinou, mas você toma posse daquela palavra para você. Você fala, não, Deus está falando comigo. Então quando você entra para o lado de dentro do culto, você glorifica, você exalta, você tem aquele contato com Deus, mesmo passando por problema, como Zacarias, você está glorificando o nome do Senhor, você está servindo a Deus. Então acontece o que aconteceu com Zacarias. Zacarias, ele estava para o lado de dentro, ele estava envolvido no culto, ele estava para o lado de dentro, diante do altar do incenso. Então aparece para ele quem? O anjo Gabriel, do lado direito do altar. Por isso que Zacarias, ele não desiste. Porque quem está do lado de dentro do culto, quem participa do culto, culto significa serviço sagrado. Você está trabalhando para Deus, você está glorificando o nome do Senhor. Você pode estar aí na tua casa agora e prestando um culto a Deus nesse momento. Aliás, o templo, vamos dizer assim, somos nós. Nós temos que ter congregado numa igreja, sim, mas o templo mesmo do Espírito Santo somos nós. Então a todo momento nós podemos estar glorificando o nome do Senhor. Então quando nós estamos envolvidos mais profundo com Deus, nós estamos num patamar mais profundo, uma intimidade maior com Deus, como Zacarias estava. Então por isso nós não paramos, porque o único que estava vendo o anjo era Zacarias. E quem se envolve no culto, ele continua marchando, mesmo que esteja passando por problema, porque ele vê o que ninguém consegue ver. Só ele ouviu a voz do anjo. Por quê? Porque quem está envolvido no culto, ele ouve aquilo que ninguém está ouvindo. Por isso ele continua. Por isso ele continua servindo a Deus. Porque ele adora de verdade. Ele entra no culto a Deus, ele participa. Ele glorifica a Deus de coração, mesmo servindo, mesmo passando por problema. Você serve a Deus, então as pessoas falam, por que você não para? É porque você consegue ver aquilo que ninguém consegue ver. É porque você consegue ouvir aquilo que ninguém consegue ouvir.
Então ele vai ouvir falando da boca do anjo Gabriel. Então o anjo Gabriel vai dizer para ele: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará um filho, a quem darás o nome de João. Né? Então o anjo Gabriel ele vem dizer para Zacarias que a oração dele foi ouvida, que ele assiste diante de Deus. Então a tua oração, quando você serve a Deus, mesmo passando por problemas, você está ali servindo a Deus. Você está queimando incenso. Você está envolvido no culto. Você não está deixando, você não está do lado de fora como povo. Você não está deixando o problema ocupar a tua mente. Você não está deixando distraído ou distraída com alguma coisa. Não, mas você está envolvido na presença de Deus. Então quando você está envolvido na presença de Deus, mesmo passando por tribulação, mesmo passando por luta, então você consegue ouvir aquilo que ninguém está ouvindo e ver aquilo que ninguém está vendo. E o anjo disse para ele: não temas, Zacarias, a tua oração foi ouvida. E é o que eu venho dizer para você nessa noite: não temas. A tua oração, você que mesmo em lágrima tem servido a Deus, mesmo em pranto tem servido a Deus. Quem olha para você fala: deve estar em pecado, não é possível, tanta luta. Mas você tem servido a Deus. Tem sido perseguido, mas tem servido a Deus. Então, o que eu venho dizer para você nessa noite: não temas. A tua oração não está caindo no chão. A tua oração tem sido ouvida. E assim como o anjo Gabriel assistia às orações de Zacarias, tem anjo também colhendo a tua oração nessa hora. Tem anjo colhendo a tua oração e levando para Deus. E subindo, essa oração subindo para o Senhor. Com certeza. Então creia que assim como o anjo Gabriel disse, estava assistindo às orações de Zacarias, existe um Deus que está vendo tudo que você está passando. E ele diz para você: não temas, não temas. A tua oração tem sido ouvida. Eu tenho ouvido a tua oração. Amém? Vamos orar, Pai? Em nome do Senhor Jesus, eu te glorifico pela noite de hoje. Que, meu Deus, aonde chegar a minha voz é limitada, mas o teu poder não tem limite. Meu Pai, eu te peço que a tua presença possa abraçar esta pessoa. Meu Deus, que te serve de coração. Meu Pai, mas está passando tanta luta, mas o Senhor tem visto a luta dela. Meu Pai, o Senhor manda anjos, assim como Gabriel foi mandado. O Senhor manda anjos para acolher a oração dessa pessoa. O Senhor manda anjos para guardar essa pessoa, para livrar essa pessoa, para dar vitória. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus eu te peço, alcança essa vida, que essa vida não venha parar de te adorar, que não venha parar de te servir, mas que venha fazer a tua obra. Levanta o caído, o abatido, aquele que talvez está em depressão, meu Pai, liberta esta pessoa, meu Pai, que não estava conseguindo dormir. Meu Deus, eu digo que não estava, que ela não estava, porque a partir de hoje ela vai voltar a dormir em nome de Jesus. Essa pessoa dependente de remédios para dormir. Meu Deus, em nome de Jesus, alcança, meu Pai, eu te peço, a vida desta pessoa agora. Em nome de Jesus, Pai, levanta ministérios, faz a obra na vida desta pessoa, que ela possa, meu Pai, ficar tranquila e saber que existe um Deus que está ouvindo a oração dela. Em nome do Senhor Jesus. Porque os anjos do Senhor também acampam ao redor daqueles que o temem, daquele que temem a Ti. Meu Pai, os Teus anjos estão acampados em volta dessa pessoa agora que está ouvindo, livrando, meu Pai, do acidente, livrando, meu Pai, de todo o mal, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, dá refrigério a essa alma, que essa pessoa possa sentir uma paz no coração dela. E amanhã, meu Pai, que ela possa ir para o trabalho tranquila, em nome de Jesus. O choro pode durar uma noite, mas que a alegria venha encontrar esta pessoa ao amanhecer, Senhor. Essa pessoa desempregada, meu Deus, que
ela possa encontrar uma porta de trabalho, esse pai de família, Senhor, e muitas vezes não tem pão para dar para os seus filhos. Tem misericórdia, meu Pai, alcança esta pessoa, livra de todo mal. Em nome do Senhor Jesus eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Meu querido, Deus abençoe a todos, muito obrigado por você participar deste momento. E se você sentir de mandar esta palavra para alguém, é uma palavra simples, mas se você sentir de mandar para alguém esta palavra, fique à vontade, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Compartilhar, se quiser curtir, dá um like, você curte, tá bom? Fique à vontade, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus.